Os que quiserem fazer perguntas aos nossos palestrantes, por favor, podem escrevê-las e ao final vocês estarão direcionando-as a cada um deles. Convido para fazer uso da palavra a doutora Maria Clara Migovski Pinto Barbosa. Ela é graduada em Letras pela UERJ e atual presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular, ACADIM. A senhora dispõe de 15 minutos para a apresentação da sua explanação. Sem som, obrigada. O meu bom dia, o meu muito obrigada ao vereador que nos proporcionou essa oportunidade de trazermos para a discussão uma temática tão relevante, né? Saúdo a mesa e ao plenário também. Com meu bom dia, vejo na plateia pessoas queridas, amadas, de muitos anos, né? E fico muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. Como o vereador disse, né, eu sou presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular, que é considerada como uma doença rara. E a minha proposta hoje é tentar, em 15 minutos, falar um pouco sobre essa questão da LBI, né, do que a LBI fala, que é a Lei Brasileira de Inclusão, com relação às doenças raras, mas mais especificamente em relação às distrofias musculares. E ao vereador Zanata, eu queria informar que eu cheguei aqui hoje de metrô. Parece humanamente impossível, mas não é. E uma vez eu conversei numa reunião com o nosso prefeito, Eduardo Paes, eu fiz o seguinte questionamento para ele, e trago também hoje para nós pensarmos um pouco. Por que os atletas paralímpicos sempre trazem mais medalhas do que os atletas olímpicos? Já pensaram nisso? E o prefeito olhou para mim e não soube responder. E eu disse para ele o seguinte: pelo menos os atletas cariocas, eles treinam todo dia, porque viver nessa cidade ainda é uma maratona diária. E hoje o senhor pôde comprovar que eu não minto, realmente é verdade. E se hoje nós temos uma lei brasileira de inclusão, isso deve-se ao fato do segmento estar sempre em busca de melhoria, está mostrando a sua cara, está saindo às ruas, o que algum tempo atrás isso não acontecia, né? Hoje, eu lembro que quando eu comecei, há 17 anos atrás, que foi quando nós criamos a ACADIM, a andar pelas ruas de cadeira motorizada, eu dificilmente encontrava alguém nas mesmas condições que eu. Hoje, já é quase que comum encontrar cadeirantes, andando de metrô, andando de transporte público, se arriscando nesses ônibus com as adaptações ainda bem complicadas, bem dificultosas. E digo que andar de ônibus é muito mais complicado do que andar de metrô, né? Mas a gente se arrisca e vai em frente, porque dessa forma a gente consegue trazer mudanças em toda a estrutura. E uma outra questão que eu queria abordar é a própria estrutura da Casa do Povo, né? Há 17 anos que eu venho aqui à Câmara dos Vereadores, já fizemos 2 matérias que saíram em jornais de grande circulação em relação à falta de acessibilidade na Câmara dos Vereadores. E a última vez que eu estive aqui, eu brinquei, né? Foi uma homenagem a um secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde, ele recebeu uma moção honrosa, e eu brinquei, junto com o secretário de Saúde, dizendo que eu ia me candidatar a vereadora, porque se eu tivesse que vir aqui todos os dias, talvez alguma coisa realmente acontecesse, como vem acontecendo em Brasília, por conta da deputada Mara Gabrilli. Quem sabe, né? Não digo eu, mas quem sabe um dia teremos um cadeirante na Casa do Povo e vai provocar realmente mudanças estruturais necessárias, porque a Casa do Povo é Casa do Povo, né? Bom, então a temática agora que nós vamos abordar é a questão das tecnologias relacionadas com as doenças raras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define como doença rara aquela que atinge uma pessoa a cada 2.000 indivíduos. E o número de doenças raras ainda não é conhecido.
temos uma média de 7 a 8 mil doenças raras já descritas, sendo que 80% dessas doenças raras são de origens genéticas, de causas genéticas. As demais causas são provocadas por fatores ambientais, infecciosos e imunológicos. A distrofia muscular é uma doença genética e é considerada como doença rara. E a estimativa da doença distrofia muscular, a mais comum, que é a distrofia muscular de Duchenne, é de um menino nascido a cada 2.500. Então, nós temos como uma doença rara. Tá? Passa para mim, Gê. Passa. Bom, volta um pouquinho, por favor, Gê. Volta. Não, volta. Só um momento, que eu estou tirando uma cola aqui, tá? A outra, isso. E eu selecionei na LBI o artigo 8º, que diz o seguinte: é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, à maternidade, à alimentação, habitação, educação, profissionalização, trabalho, previdência social, habilitação, reabilitação, transporte, acessibilidade, cultura, desporto, turismo, lazer, informação, comunicação, aos avanços tecnológicos e científicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. No artigo 18, diz o seguinte: é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem, ponto 1, ou inciso 1, diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Pode passar? Então, nesse primeiro artigo que eu li, o artigo 8º, ele fala sobre vários tópicos. Eu vou me ater principalmente à questão da saúde e do direito à paternidade, maternidade, e o direito ao acesso aos avanços tecnológicos, que são, assim, os aspectos mais relevantes e que precisam ser realmente vistos com bastante atenção. A saúde nas doenças raras, e mais especificamente na distrofia muscular, envolve a questão do diagnóstico precoce. Existem 3 formas de se chegar a um diagnóstico por exame genético da distrofia muscular de Duchenne, que seria o PCR, o MLPA e o sequenciamento genético. PCR, não vou me ater muito a isso, porque é uma coisa muito técnica, mas é um exame que não deixa muito claro aonde está o defeito genético. O MLPA caminha um pouquinho e já demonstra se há uma deleção ou uma duplicação, que seria a causa do problema genético. Só que quando não dá negativo para a deleção e para a duplicação, fica-se sem saber exatamente qual é o diagnóstico. Nós temos casos na nossa associação de pelo menos 3 pacientes que tinham diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne e, quando foi feito o sequenciamento genético, descobriu-se que a patologia não era distrofia muscular de Duchenne, embora toda a clínica fosse de distrofia muscular de Duchenne. Então, até algum tempo atrás, se dizia o seguinte: para que se identificar o defeito genético? O que vamos fazer com isso? Só que, atualmente, essa pergunta tem uma resposta. Vamos fazer muita coisa, porque existem medicamentos que estão em curso de pesquisa e já existe um medicamento sendo usado para um tipo específico de defeito genético, que é a mutação de ponto, com resultados promissores. Então, essa retórica de que não se precisa fazer um diagnóstico genético, no atual contexto, já não tem mais validade. Bom, paralelamente à questão da LBI, nós temos a Portaria 199 de 2014, que
trata da implementação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E, através dessa portaria, já foram incorporados ao sistema SUS 15 exames de biologia molecular e citogenética, o que eu já considero um grande avanço, ser incluído e incorporado ao CONITEC. Mas a gente precisa efetivar isso. Não adianta ser aprovado pelo CONITEC se realmente não for realizado. O exame existe e o paciente não tem ainda acesso a ele. Pode passar. Saúde nas doenças raras, como eu falei há pouco, envolve a questão dos medicamentos. No inciso 11º, ainda do artigo 18, no parágrafo 4º, diz o seguinte: as ações e serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e medicamentos. E nós temos um grande problema em relação à questão dos medicamentos, porque os medicamentos para doenças órfãos, eles têm um alto custo. E o paciente não pode arcar com essa despesa. E nós dependemos do poder público para que isso aconteça. E muitas vezes é uma batalha judicial infinda. E o medicamento é doado, falta medicamento, nós temos que brigar novamente até que ele seja incorporado e realmente comece a ser distribuído da forma regular. Pode passar. A outra questão da saúde nas doenças raras é o acesso aos avanços científicos e tecnológicos no tratamento. A distrofia muscular, geralmente, ela acomete a musculatura respiratória. E os pacientes, depois de uma determinada fase, eles precisam fazer uso do BiPAP ou de um ventilador. E até alguns anos atrás, essa portaria existia, mas os pacientes necessitavam entrar na justiça para conseguir esse aparelho. Há 2 anos atrás, por uma ação da Associação Carioca de Distrofia Muscular, nós conseguimos fazer uma parceria com o Instituto do Sono e trouxemos o TDN Rio, que é o tratamento de doença neuromuscular, para atender os pacientes do município do Rio de Janeiro, os quais são avaliados na parte respiratória e já saem do TDN com o seu aparelho respiratório. Só que eu gostaria, na verdade, que esse serviço fosse estendido a todos os pacientes do estado do Rio. Infelizmente, está restrito apenas ao município do Rio de Janeiro. E eu gostaria que ele fosse estendido a todos. Pode passar, por favor. Pode passar. A outra questão, que também é uma briga agora nossa, é inserir nessa portaria 1370 um aparelho Coffee Assist, que é chamado máquina da tosse. Esse aparelho, ele nos auxilia a retirar a secreção, porque nós não conseguimos expelir as secreções. E, infelizmente, esse aparelho é de custo elevado. Nós temos pessoas que tiveram as suas vidas salvas por conta desse aparelho. Ele não está disponibilizado na rede, não está disponibilizado no SUS. A associação está com um emprestado e nós precisamos incorporá-lo também no CONITEC. Pode passar? Bom, a outra questão é aconselhamento genético e reprodução assistida. Eu me lembro que, quando a minha doença foi diagnosticada, o médico disse para mim que a maneira de se terminar com doenças genéticas era não se procriar. Quem tem uma doença genética não ter filhos. Então, nós seríamos impossibilitados de ter a nossa prole, né? E hoje, o artigo 4º, inciso 7º, diz que nós temos direito à atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Pode passar? E nós temos no Instituto Ideia Fértil, localizado dentro da Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo, em Santo André, que já faz a fertilização assistida. E há uma reportagem de uma moça, que é um caso raro, afetada por distrofia muscular de Duchenne, que teve o primeiro filho com a doença, e agora ela conseguiu gerar uma criança normal, sem o gene da distrofia, e conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Pode passar. Eu não vou me ater muito à questão do Instituto Ideia, por conta da exiguidade do tempo. Pode passar.
E a última coisa que eu gostaria de dizer é que nós também temos direito, através da LBI, à oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, insumos, fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. E queria ressaltar a importância que uma cadeira de rodas e a diferença que uma cadeira de rodas motorizada traz na vida de um cadeirante que não tem força para tocar a sua cadeira, como é o caso da distrofia muscular. E, infelizmente, quando nós entramos na Justiça solicitando uma cadeira motorizada, ainda há juízes que indeferem o pedido, alegando que a cadeira de rodas não vai trazer nenhuma alteração à doença do indivíduo. Pode não trazer nenhuma alteração à doença do indivíduo, mas faz uma total diferença na autonomia, na qualidade de vida, né? E agora aí com os nossos jogadores de power soccer, né? Uma cadeira mais especializada, uma cadeira mais